Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a avaliação correta sobre o nível de sujeira que se encontra na superfície da tinta, tá? Para você fazer o polimento. Então, uma das grandes falhas aí no processo de polimento acontece antes mesmo da politriz ser ligada, que ela está na pressa de você começar a fazer o polimento, sem você avaliar corretamente o nível de sujeira que tem acumulado aí no veículo, né? Ignorar essa etapa, então, ela compromete muito a qualidade e a segurança do trabalho, e principalmente o resultado final. Além disso, prejudica a credibilidade do profissional, né? Pois os efeitos negativos quase sempre serão percebidos pelo cliente após a entrega do carro. Então, agora nós vamos falar um pouco aí sobre os principais riscos e prejuízos técnicos por você negligenciar uma avaliação de sujeira do veículo, né? Já querer começar a meter a máquina aí para fazer rápido o negócio, tá? Então, em primeiro lugar, aqui foi colocado como os riscos e micro-riscos e holografias que vai gerar essa sujeira na superfície, tá? Quando a superfície está contaminada, então com sujeira muito aderente à superfície e partículas sólidas também invisíveis, né, como areia ou ferro, e o profissional inicia o processo de polimento sem limpeza, sem a limpeza correta da peça, do carro, né, no caso. A boina, né, ela acaba fazendo o que? Ela arrasta essas partículas invisíveis sobre o verniz e vai fazer esse dano, que vai provocar esses micro-riscos circulares, né? E no verniz mais sensível vai as holografias mais profundas, que é difícil de você tirar depois, tá? Então, esses defeitos podem ser confundidos com falhas de polimento que o cliente vai ver, né? Sendo que, na verdade, foi uma execução errada do polimento. Que deveria ter primeiro lavado, limpo bem o carro para daí começar a fazer o polimento. O que mais que isso vai ocasionar? O desgaste prematuro das ferramentas e materiais, né? Então, trabalhar com a pintura ainda contaminada vai reduzir a vida útil das boinas, né? Dos discos de polimento também. Por quê? Porque você vai ter que esfregar mais para tentar limpar, sendo que podia ter só lavado direito. Então, as partículas de sujeira vão aderir à superfície da boina e vão causar o corte excessivo e descontrolado. Vai aquecer demais o verniz, aumentando o risco de queima, né? Ou a popular fritada, né? Vai saturar o material rapidamente, exigindo mais lavagens ou substituições das boinas, né? Quanto menos lavar, melhor, mais ela dura. Isso, o resultado, que é? Maior custo operacional e rendimento do material, né? Porque você vai gastar mais para fazer a mesma coisa. Terceiro ponto, o retrabalho e perda de produtividade. Então, essa falta da avaliação correta aí, ela vai gerar uma impressão de serviço incompleto, manchas que vão aparecer após a secagem, áreas mal polidas, né, devido à interferência de ceras velhas ou silicone passado, necessidade de retomar uma nova lavagem, nova descontaminação ou até mesmo polimento. Cada retrabalho vai diminuir o lucro na hora que o serviço está pronto, né? Por quê? Porque você demorou demais, né? Você passou 2 vezes fazendo uma coisa que podia fazer uma vez só. Então é tempo perdido. O tempo é o mais precioso de todos os itens que você vai ter na composição aí do seu custo, tá? Entre polidores, máquina, a energia, o espaço, o aluguel, tudo. O tempo é o mais caro de tudo. Então, quanto menos tempo você gastar para fazer um polimento, é melhor. Comprometimento da fixação dos protetores. Então, muitos profissionais eles vão pular as etapas achando que vão ganhar tempo, mas depois não entendem por que a proteção aplicada dura tão pouco.
Quando a superfície ainda está contaminada com resíduos de ceras, óleos, pretinho escorrido, selante fraco, gordura não removida por desengraxante, a aplicação de uma nova proteção em cima não vai ter a aderência necessária. Resultado: diminuição da durabilidade, perda de brilho, em poucos dias, acúmulo de manchas por não fixação homogênea. Ou seja, você vai fazer a aplicação da cera, como tem sujeira em alguns locais, a cera não vai aderir diretamente no verniz naquela área ali. E isso vai fazer com que essa cera saia facilmente. Então, pouco tempo já vai estar com mancha esse carro de novo aí. E vai falar que o quê? Que o cliente vai falar que é o polimento mal feito, né? Na verdade, foi só uma aplicação mal feita. Prejuízo na reputação do profissional. Tá aí, ó. O mais grave prejuízo não é o técnico, mas o comercial, a insatisfação do cliente por um serviço que aparenta ter sido bem feito, mas logo vai apresentar falhas, né? Então o cliente vai perceber os riscos sobre a luz normal, ele vai notar manchas após a primeira lavagem, ou simplesmente ele não vai ver diferença entre antes e depois do polimento. Isso prejudica a imagem do profissional, gera dúvidas sobre a competência e dificulta você fidelizar o cliente. Então, o método Reveza de polimento, a gente vai fazer o que? Avaliar corretamente a forma que você vai agir para cada caso, tá? Então, assim, a forma que você vai proteger o nome do profissional vai garantir o resultado e entrega o produto muito bem feito, com durabilidade, tá? Então, aqui a gente vai fazer o quê? Vamos falar agora um pouco sobre o tipo de cada carro aí, ou de cada veículo, dependendo do seu uso. Por exemplo, aqui, ó, um carro de uso urbano, tá? O cara só usa na cidade e tal, mas ele está bem contaminado. Situação 1. Então aqui, ó, veículo branco, ano recente, uso urbano, lavado frequentemente em lava rápido. Visualmente vai estar limpo, tá? Sem barro, sem resíduo grosso. Avaliação técnica ao toque, com o esqueminha da luva plástica lá. Percebe-se rugosidade na parte inferior das portas e no capô. Normalmente é onde o pneu vai jogar, né, mais detrito ali na parte de baixo daquele friso. E o capô é o que ele vai pegar do carro da frente, que vai jogar nele. Então, primeira coisa que vai ser feito, uma descontaminação química completa. Se preciso, então a clay bar depois vai ser aplicado, né, nessas regiões mais localizadas, não no carro inteiro, tá? Uma lavagem mais específica, técnica nesses cantinhos, então com shampoo neutro. E só após isso você vai fazer uma inspeção real da pintura, ver como que ela tá, porque ela vai estar descontaminada, vai estar limpa. Então o erro comum mais cometido é o que? Pular a descontaminação. Já vai direto para o polimento. Chegou o carro, já passa uma água e toca a máquina em cima dele. E aí que acontece os riscos, né? Então o resultado dessa avaliação correta é o que? Superfície limpa, lisa e segura para polir. Resultado, você vai conseguir um brilho melhor, menos tempo de trabalho, menos material aplicado, menos energia gasta e o valor cobrado você vai ganhar muito mais dinheiro porque você gastou menos para produzir aquilo ali, tá? Então, o segundo exemplo aqui que eu vou passar então é o carro de zona rural, que tem barro seco e areia invisível, né? Situação aí, então, uma picape que usa na estrada de chão, né, com barro seco na caixa de roda e areia impregnada na pintura. E o cliente quer um polimento leve, avaliação técnica, superfície áspera, areia fina nas bases das portas, né, embaixo, onde o pneu joga, e alta presença de resíduos abrasivos invisíveis.
Qual é a primeira coisa? Pré-lavagem com produto alcalino forte e tempo de ação prolongado. Para quê? Para que solte toda essa crosta de sujeira aí que está bem impregnada no carro. Depois o esqueminha da lavagem com os 2 baldes, né? Uma esponja no detergente, passa no carro, lava a esponja no balde só com água, mergulha no detergente e lava mais e vai fazendo isso no carro inteiro. Aí enxague total antes. Se precisar, vai passar a barrinha em locais localizados só. E depois de tudo isso, aí que vai secar e fazer o polimento, tá? Então, olha quanto tempo ficou de lavagem aí, que vai economizar de polimento. O erro comum, né, desse caso é começar a esfregar a pintura sem a pré-lavagem adequada. Resultado, micro riscos em toda a lataria. Por quê? Porque a areia, ela é um grãozinho de pedra transparente. É da areia que se faz o vidro. Cara, você não vai ver. Dependendo do tamanho do grão, você não vê. E aí você chega lá, já taca a água e mete a esponja por cima do carro. Ah, isso já vai riscar tudo, já vai riscar. Então, por isso de fazer essa pré-lavagem aí com produto alcalino. Você vai derreter essa sujeira aí, que ele vai reagir com a areia, com a terra, vai soltar. Depois dessa primeira lavagem, que vai tirar já essa parte mais grossa, que aí você vai chegar com a lavagem dos 2 baldes aí, com a esponja, aí que você vai esfregar o carro, tá? No segundo momento. O terceiro caso aqui, então, é o veículo de garagem, né? Ele fica também sob a sombra da árvore. A situação aqui, então, o carro de uso esporádico, guardado em garagem, coberta sobre uma árvore, garagem aberta, uma pintura aparentemente brilhosa, mas na época da resina da árvore, sabe o que acontece, né? Essa seiva vai endurecer e, além disso, fezes de aves no capô e no teto. A superfície com áreas engorduradas, sinais de ceras antigas misturadas nessa contaminação. Então, o que, que você vai avaliar? Aplicação localizada de desengraxante, removedor de seiva, tá? Aí você vai fazer uma lavagem completa com shampoo neutro, verificação tátil, como depois de seco, então você vai passar a mão no carro para ver se tem alguma bolinha de resina ainda que ficou. Se precisar ainda, então a descontaminação química, que é o quê? É o meter um sabão forte nele para lavar. Aí que você vai para o clay bar localizado. Depois de tudo esse processo, vai fazer o polimento. Então, o erro mais comum, ignorar a contaminação orgânica e tentar cortar com a boina. Isso aí, ó, a bolinha de resina tá aqui em cima da pintura, você vai passando a boina, ela começa a esquentar, aquela bolinha só vai derretendo pro lado, assim, ó. Você não consegue tirar, e você vai comer todo o verniz que está ao redor dessa bolinha de resina, vai fazer uma cratera que não tira ela fora. Então, tá vendo a importância da limpeza? Então, o caso 4 aqui, ó, que a gente separou, polimento com cera mascarando defeitos. A situação, veículo vindo de outro profissional, cliente insatisfeito, pois o polimento não durou nada, a pintura parece fosca e sem profundidade. Isso o cliente está falando. Então, avaliação técnica, pintura encoberta por resíduos de cera, teste com álcool isopropílico revela holografias e microrriscos mascarados. Ao toque, a pintura ainda apresenta resíduos aderentes. Quando você fala em álcool isopropílico, você pode também utilizar o desengraxante ou desoleante, que você compra, né, a garrafinha de 1 litro aí, você pode pegar um papel toalha, né, e umedece ele e você vai passar isso sobre a pintura. Ele vai remover toda a cera e excesso de
massa que ficou do polimento antigo, que é esse caso aqui. Então, o que você vai fazer? Depois que você remover tudo isso, realmente vai aparecer a tinta, como que ela tá, né? Vai aparecer essa pintura, para aí você tomar a decisão, o que você vai fazer. Vamos já entrar com a máquina, cortar com a boina, ou vamos passar uma clay bar para dar uma quebrada nessas restos que ficaram de resíduos ainda aí, tá? Então, a avaliação correta é o que? Lavagem com desengraxante, acabei de falar, né? Passagem da clay bar com lubrificante, porque a peça, o carro já está polido, então melhor passar o seu lubrificante aí. Cada marca vai ter o seu, né? Aí um polimento técnico com a boina e os compostos adequados e no final você vai ou passar cera ou vitrificador, depende do que você vendeu para o seu cliente aí, né? Então, o erro anterior foi o quê? Foi feito polir sem limpar a pintura corretamente. Aplicou a cera como uma maquiagem, só deu aquela tapeada, sabe? Tem muita gente que faz isso para vender o carro, né? Só dá, não, vou fazer um polimento bem baratinho aí só para passar para frente. Aí depois o próximo que se lasca, né? Então, o que a gente vai concluir aqui, ó? Que depois de todas essas avaliações aí, a gente vai ver o quê? Que a avaliação do veículo com o foco do nível na sujeira é apenas uma etapa inicial, né? Mais a base técnica e estratégica de todo o processo do polimento profissional. Então, o profissional que vai desenvolver essas habilidades aí de observar, diagnosticar, interpretar corretamente essa situação da pintura, ele vai antecipar problemas. Por quê? Porque ele evita o retrabalho, né? A entrega de resultados visivelmente superiores. Então, a avaliação técnica ela é diferente do olhar superficial, que é o que o cliente vê, né? O cliente vê o brilho, o profissional vê o que está por trás dele, sujeira, oxidação, resíduos invisíveis, mascaramento. Nem toda sujeira é igual, né? A gente tem que cuidar muito disso. Cada sujeira vai ter aí a sua forma de ser retirada. Sujeira solúvel, sujeira aderida, sujeira química, abrasiva, disfarçada, exige abordagens diferentes. Saber identificar qual é o tipo da sujeira que está presente ali para você conseguir o melhor resultado em menos tempo, né? Existem métodos objetivos para identificar a real condição de cada pintura. Teste do toque, luz, né? O saquinho plástico na mão, comportamento da água quando você joga em cima do carro. Tudo isso daí você consegue avaliar. E escolher produtos que precisa respeitar o tipo de sujeira e o verniz que você está ali presente no veículo, né? O erro mais comum não está no polimento, mas no que foi feito, ou melhor, não foi feito antes do polimento, né? A técnica de lavagem e descontaminação é tão importante quanto o polimento em si, porque a gente já falou bastante sobre isso, né? Se você não fizer essa limpeza adequadamente, vai ter problema no polimento. A sequência correta e o domínio dos fundamentos da limpeza vão evitar riscos, aumentam a durabilidade e vão potencializar o brilho do seu polimento. Então, uma avaliação mal feita, ela vai gerar prejuízo técnico, material, que você vai gastar à toa, e reputacional, ou seja, a tua fama, né, como profissional vai ficar manchada. Os defeitos aparecem mais cedo ou mais tarde, e o cliente vai perceber, e aí a confiança do cliente nasce no diagnóstico bem feito. Então, pessoal, é o seguinte, com base nessa metodologia que a gente está passando aí, o nosso método, eu vou deixar aqui algumas recomendações aí, ó, baseada no nosso método, alguns toques aí. Nunca pule a pré-lavagem, por mais limpo que o carro pareça. Use a iluminação certa para cada etapa.
O que você não vê, você não corrige. Sinta a pintura antes de fazer o polimento. O toque revela mais que a visão. Tenha um protocolo fixo para avaliar e classificar o nível de sujeira do carro. Eduque o cliente, exemplifique o que você está vendo e por que está tomando cada decisão técnica. Isso vai gerar respeito e confiança para você. Você mostrar para ele o porquê que você está fazendo aquilo e baseado na sua decisão, o que que você vai fazer de polimento para aquele carro ali. Vai ser muito específico para cada cliente isso. Vai ser um serviço muito detalhado e ele vai gostar, porque ele vai entender que é o carro dele que você está tratando e é o jeito que o carro dele precisa, não é um padrãozão que você fecha o olho e faz para todo mundo igual, né? Então, a preparação da pintura começa no olhar técnico, e é esse olhar que vai diferenciar o curioso do especialista. É ele que vai separar o trabalho genérico do resultado profissional e construir uma carreira sólida e respeitada e rentável, né, na estética automotiva. Então, pessoal, isso aí umas dicas aí do nosso método Reveza de polimento. Quem gostou, curte o nosso canal, compartilha e fica ligado que vai ter mais dicas aí.